E aí, galera, tudo na boa, tudo na paz? Suavecito, professor Rafael Cedro, e vamos resolver essa questão aqui da FAMEMA 2023, uma questão sobre o tema conservação da quantidade de movimento. Se você já conhece essa questão, bora para a resolução. Se você ainda não viu essa questão, você pode dar um pause e dar uma lida aí, mas eu vou te explicar ao longo desse vídeo o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então olha só, pessoal, aqui nós temos que pensar o seguinte: eu vou fazer uma comparação de como estava a garrafa antes dessa explosão, beleza? Antes dessa expulsão dessa rolha e vou pensar nela depois dessa expulsão dessa rolha. Porque depois da expulsão dessa rolha, a garrafa vai se movimentar para um lado e a rolha vai se movimentar para o outro. Mas antes vamos pensar o seguinte, ó. O exercício contou pra gente que a massa da rolha era 16 vezes menor que a massa da garrafa. Então, se eu chamar a massa da rolha de M, a massa da garrafa eu vou chamar de 16M. Tudo bem? Então, 16Mzinho. Ótimo. O que acontece é que nesse momento eu tenho a velocidade da rolha, que eu vou chamar de VRzinho, tá bom? E tem também a velocidade da garrafa, que eu vou chamar de VGzinho, tá bom? No caso aqui, os dois estão em repouso, um repouso relativo, que a velocidade deles é zero, tá? Então, qual que seria a quantidade de movimento antes? Eu vou chamar de quantidade de movimento da situação 1, beleza? Então, essa situação aqui é a situação 1. Quantidade de movimento da situação 1 seria a soma das quantidades de movimento. Seria a quantidade de movimento da rolha, que eu vou chamar de QR, mais a quantidade de movimento da garrafa, que eu vou chamar de QG. Beleza? Porém, como é que a gente calcula a quantidade de movimento? Vamos lembrar? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, né? Onde eu multiplico massa vezes a velocidade. No caso, como a velocidade tanto da rolha é zero quanto da garrafa é zero, as quantidades de movimento vão dar zero, né? Porque é um produto da massa pela velocidade. Como a velocidade é zero, então a quantidade de movimento dos dois corpos, garrafa e rolha, vai ser zero. Então a quantidade de movimento 1, da situação 1, ela vai ser zero. Ou seja, 0 mais 0, 0. Tá? Foi colocado gelo seco dentro da garrafa, e aí vai aumentando, né? Conforme ele vai sublimando, vai aumentando a pressão dentro da garrafa. Finalmente, a rolha vai ser expulsada, né? E ela vai ser lançada para nessa direção, nesse sentido aqui, ó. Deixa eu colocar o vetor aqui, ó. A rolha vai ser lançada nessa direção, nesse sentido. Ops, peraí. Com uma velocidade, que vai ser a VR, que ele falou pra gente vai valer 8 metros por segundo. Tá bom? A garrafa, ela vai ser lançada nesse sentido oposto. Tá bom? Com qual velocidade? Não sei. É exatamente o que está sendo pedido. Vai ser o VG, a velocidade da garrafa. Só que para não confundir com aquele VG de lá, aqui eu vou colocar linha e aqui linha. Tá bom? Que vai ser da situação 2 agora. Ó. Aqui é a situação 2. Tá bom? Só que como só houveram forças internas, ninguém foi ali e chutou essa garrafa, ninguém foi ali, né, e fez uma força sobre aquele sistema, nenhuma força externa. Foi só forças internas, então a quantidade de movimento se conserva. Se só houve presença de forças internas, a quantidade de movimento 2 tem que ser igual à quantidade de movimento 1. Então, nessa situação 2, vai ter uma quantidade de movimento, que eu vou chamar de Q2, só que ela tem que ser igual à quantidade de movimento 1, que tem que ser igual a 0. O que é isso? Conservação da quantidade de movimento. Não houve presença de forças externas. Então, a quantidade de movimento tem que se manter. Só que quem que seria a quantidade de movimento 2? Novamente, a quantidade de movimento 2 seria a quantidade de movimento da rolha, só que eu vou colocar um linha aqui porque é a situação posterior, mais a quantidade de movimento da garrafa, QG, linha, porque foi depois, tá? Isso tudo igual a 0. Tá bem? Legal. O que seria a quantidade de movimento da rolha? Seria a massa da rolha vezes a sua velocidade da rolha, né? Eu até chamei de VG ali, deixa eu colocar VR linha, né? Ótimo. Mais a massa da garrafa, que é 16Mzinho, vezes a velocidade da garrafa após a expulsão da rolha,
né? Seria essa soma aqui. Só que isso tem que dar 0. Beleza? Trazendo então para cá, um pouquinho para o lado só para ter mais espaço, vamos entender o seguinte. Eu vou pegar a massa da garrafa, que é m, vezes a velocidade da... Massa da rolha, desculpa, que é m, vezes a velocidade da rolha, que ele falou que é 8. Mais 16m, que é a massa da garrafa, vezes a velocidade da garrafa. Aqui só tem um porém, galera, é que esta equação aqui, ela é uma grandeza vetorial. Então, o sinal da velocidade é importante. Lembra que o sinal da velocidade indica o sentido? Como a gente está falando que uma foi num sentido, outra foi no outro, por exemplo, se eu falar que essa velocidade aqui é mais 8, a outra velocidade tem que ter um valor negativo, porque ela está no sentido oposto. E aqui o sinal da velocidade é muito importante, tá? Então, em questões que envolvam conservação da quantidade de movimento, é muito importante a gente pensar no sinal da velocidade, lembrando que o sinal da velocidade indica o sentido desse movimento, beleza? Como eles estão na mesma direção em sentidos opostos, essa velocidade aqui eu vou chamar de menos vg', beleza? E isso tem que ser igual a 0, beleza? Então, aqui vai dar 8m, né? Só colocando as coisas direitinho. E aqui vai dar o quê? Menos 16m vezes velocidade da garrafa igual a 0. Vou pegar esse termo negativo e vou passar ele para o outro lado, tá bom? E aí ele vai com sinal positivo. Então vai ficar aqui, ó, 8mzinho é igual a, passei para o outro lado, ficou com sinal positivo, 16m vezes a velocidade da garrafa depois dessa expulsão da rolha, né? Beleza. O mzinho eu posso cortar. Então, obrigado pela participação. Pode passar, né? Eu posso passar o m para o outro lado, ele ia cortar, ia dar isso. E agora a minha expressão fica desse jeito. Vou trazer para cá só para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Fica 8 é igual a 16 vezes a velocidade da garrafa após essa expulsão na situação 2. Beleza? Muito fácil agora. Chegamos na parte final, onde eu vou descobrir que a velocidade da garrafa vai ser exatamente o quê? Passo o 16 dividindo o 8. 8 dividido por 16. Logo, né, a velocidade da garrafa, então, aqui achei um espacinho, vai ser de 0,5 metros por segundo. Ótimo, tá aqui a nossa resposta. Beleza, galera? Show de bola? E aí, o que você achou? Legal, né? Então, agindo somente forças internas num sistema, eu posso garantir que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Essa questão é muito comum, cair com explosões, com situações como essa, né? Que a garrafa meio que explodiu, né? Também bombas, onde pedaços vão cada um para um lado. A quantidade de movimento tem que se conservar, tá bom? E a gente pode chamar a quantidade de movimento antes igual a depois, igualar, só lembrar dos sinais da velocidade. Então, só voltando aqui, né? No caso, nosso gabarito seria a letra A de amor. E é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu quero muito te ajudar e espero que você tenha gostado. Se não é inscrito ainda no canal, dá uma força aí, se inscreve aí e vem aprender física junto comigo, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!